Graça e paz a todos, estamos aqui de volta para continuarmos falando sobre as heresias cristológicas. E dessa feita nós iremos falar sobre o nestorianismo. Tá? O nestorianismo vem de Nestório, que foi o bispo de Constantinopla, e ele assumiu o bispado em Constantinopla em 428 e ficou pouco tempo, ficou 3 anos só no bispado. Depois estarei falando sobre o concílio de Éfeso, o terceiro concílio ecumênico, onde ele foi condenado, quando eu tratar sobre os concílios, a história dos concílios. Tá? Os 6 primeiros concílios ecumênicos que trataram de uma maneira exclusiva, exaustiva, sobre a natureza de Cristo, as duas naturezas, a relação dele com o Pai, enfim. Então, ele se tornou bispo de Constantinopla. Constantinopla era agora a nova capital do Império Romano, não era mais Roma, porque em 330 Constantino ele muda a capital do Império Romano para Constantinopla. Na verdade, Bizâncio, né? Era Bizâncio, que hoje é a atual Turquia. Ele muda o nome, ele constrói a nova capital, tira o nome de Bizâncio e coloca o nome de Constantinopla, se auto-homenageando Constantino. E Nestório, quando ele assume o bispado em Constantinopla, a primeira coisa que ele faz é dizer que Maria não é mãe de Deus. Ele estava preocupado com isso trazer uma divinização de Maria, uma adoração a Maria. Tá? Ele preocupado, ele cria uma outra heresia. E qual foi a heresia de Nestório? É que ele defendia que Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina, só que essas duas naturezas eram duas pessoas distintas. Um homem Jesus, que foi gerado no ventre de Maria, o homem Jesus que foi gerado no ventre de Maria, e o Logos divino, que é o Cristo, que o Pai gerou. Então, Nestório, ele chamava Maria de mãe de Cristo, de Christotokos, mãe da natureza humana de Jesus, porque para ele Deus não pode ter mãe. Tá? E ele dividia as naturezas. As naturezas não eram unidas, não eram misturadas, tá? Eram distintas, não poderia unir. Isso é um erro, né? Então, dentro de Jesus tinha duas pessoas, segundo Nestório. Duas pessoas, a humana e a divina. Imagina que loucura. Imagina que loucura. Duas pessoas dentro de uma pessoa. Aí ele entrou em choque com Cirilo, que era o bispo primaz de Alexandria, que ficava no Egito. Cirilo defendia corretamente que Jesus tinha duas naturezas, evidentemente, mas não eram divididas, eram unidas. Eram duas naturezas, a humana e a divina, unidas em uma só divindade, em uma só pessoa, a pessoa de Cristo. Nestório discordou disso, tá? E esse conflito dos dois levou até o concílio de Éfeso, aonde Nestório foi condenado e bateu-se o martelo, e ali começou o culto a Maria, a veneração a Maria, a adoração a Maria. De fato, quando o concílio de Éfeso, o terceiro concílio ecumênico, em 431, tratou Maria como mãe de Deus, a Theotokos, mãe de Deus. E Nestório foi condenado e foi exilado. Esse concílio, depois estarei fazendo vários vídeos falando dos 6 primeiros concílios ecumênicos. Os 6 primeiros concílios ecumênicos, que vai de Niceia até Constantinopla III. Todos esses concílios aí, os 6 primeiros concílios ecumênicos, trataram exclusivamente, exaustivamente da pessoa de Cristo, as duas naturezas, a relação dele com o Pai, enfim, e por aí vai. Tá? Então Nestório foi condenado corretamente, porque dentro de Jesus tem duas naturezas de fato, a humana e a divina,
mas não é separadas, é unidas. A humanidade e a divindade estão unidas em uma única pessoa, que é Cristo. Você não pode separar, você não pode dividir as naturezas, não pode. Foi o que Nestório fez. Foi o que Nestório fez. E por isso ele foi condenado. Tá certo? Deus abençoe, dê o seu like, se inscreva no canal, acione o sino para receber todas as notificações. Graça e paz, até o próximo vídeo.